Reação da classificação do GP da Itália de 2025. A classificação acabou de acabar e a gente teve um resultado bem inesperado, eu diria, porque, assim, a grande discussão de todo esse final de semana é: será que as McLaren vão conseguir se manter? Será que a Ferrari vai usar do fator magia de Monza para conseguir bater na frente nas McLarens? Será que talvez alguém pode surgir ali? E claro, você nunca pode descartar 100% o Max Verstappen das conversas, mas, cara, ainda assim é surpreendente o que esse cara consegue fazer com esse carro, botar essa Red Bull na pole position, garantir mais uma pole position, inclusive tendo uma pole a mais que o Lando Norris. Isso é insano, é absurdo o que esse cara faz com o carro da Red Bull, mas a gente deixa pra falar isso com mais detalhes quando a gente chegar lá no Q3, porque a gente vai falar o que aconteceu ao longo da classificação, porque a gente teve várias histórias acontecendo no meio dessa classificação e são exatamente sobre elas que a gente vai comentar aqui no vídeo de reação da classificação do GP da Itália de 2025. Começando então, como sempre, no Q1, a gente teve as eliminações de Liam Lawson fazendo o pior tempo da classificação com 1:20.279, seguido por Pierre Gasly, Franco Colapinto, Lance Stroll e Isack Hadjar. Talvez a grande surpresa dessa classificação tenha sido exatamente as duas Racing Bulls caírem aqui no Q1, no GP da Itália. A gente tem até o comentário do Gubert: Racing Bulls derretendo de um final de semana para o outro, com o Hadjar sentindo muito a primeira queda no Q1. Inclusive, essa é uma estatística bizarra, porque o Hadjar, tirando Leclerc, Russell, Verstappen e as McLarens, nunca tinha caído no Q1. Então ele tava junto só desse pessoal na estatística, como a Racing Bulls, tá? Ainda assim é um carro que você espera que vai ter uma outra queda no Q1 ao longo da temporada, e mesmo assim ele conseguia se manter não caindo no Q1, sempre pelo menos passando por Q2, mas agora na Itália, e surpreendentemente logo depois de pegar um pódio, ele cai no seu primeiro Q1, ele bate 2 recordes de uma vez, pega um pódio e cai no Q1 assim, já vai 2 corridas com a cajadada só, 2 finais de semana seguidos batendo recorde. Mas é bem impressionante realmente a queda de performance que a Racing Bulls teve aqui na Itália, como a gente vê. E teve até um comentário que eu queria comentar um pouco com vocês, porque não foi o único. Não foi a única pessoa que falou algo assim, falou, como o Alisson trouxe aqui, Hadjar decepcionando após um pódio. E eu não diria decepcionando seria se ele realmente tivesse tido uma performance terrível, ficasse em último atrás de todo mundo, assim. Ele foi o primeiro dos eliminados, o primeiro a quase não passar o quase a passar pro Q2, assim. Ele não foi humilhado, ele não ficou, tipo, lá pra trás. O companheiro de equipe dele foi pro Q3 e foi muito bem enquanto ele ficou lá atrás. O companheiro da equipe dele ficou em último lugar, o que também é um indicativo de que o carro não tava bem nesse final de semana. O carro não tá bom pro GP da Itália, eles não conseguiram encontrar uma forma de fazer esse carro funcionar nessa etapa. Então eu não acho que seja uma decepção, muito pelo contrário, de forma alguma. Eu acho que realmente o final de semana que a Racing Bulls, depois de ter tido uma grande corrida na Holanda, só não se encontrou corretamente aqui na Itália. Além disso, a gente teve a eliminação das duas Alpines, com o Franco Colapinto conseguindo se classificar mais uma vez na frente do Gasly. Na Holanda ele já tinha feito uma boa corrida, terminando ali quase nos pontos, na 11ª colocação. E assim, o carro da Alpine é uma bomba, e a gente sabe disso. E segundo o que diz a mídia ali, existe a possibilidade do Franco perder o assento antes do final dessa temporada, que ele teria mais o quê? Umas 4, 5 corridas ali pra se provar, ainda assim. E cara, assim, é difícil de provar com essa Alpine, mas se ele conseguir vencer a guerra interna, pelo menos nessas corridas que faltam, porque no geral eu acho impossível de acontecer, mas nessas corridas que faltam, se classificando na frente do Gasly, próximo dele pelo menos, terminando as corridas na frente dele, quem sabe, como foi uma boa prova que ele fez na Holanda, existe um cenário que ele salva a carreira dele. Existe uma possibilidade real do Franco tentar salvar o nome dele na Fórmula 1, e eu acredito que com essas micro performances que a gente esquece, né, porque é Q1, Alpine, etc., pode ser o suficiente para pelo menos dar uma lavada no nome dele, principalmente considerando que hoje não tem um grande nome disponível assim também para a Alpine correr atrás. Falando, pelo menos na visão da Alpine, não tem um grande nome disponível para eles correrem atrás ali e colocar nesse carro para 2026. Eles acabaram de renovar o contrato com o Gasly, já tem o primeiro piloto deles garantido por muito tempo, mas pro segundo carro ainda tá aberto. E o Franco ainda pode tentar defender essa vaga dele se conseguir fazer um bom resto de temporada. E o Lance Stroll, né, nada de novo no front. Partindo pro Q2, a gente teve as quedas de Esteban Ocon, seguido de Alexander Albon, Carlos Sainz, Nico Hülkenberg e Oliver Bearman. As duas Haas caindo aqui no Q2, isso aí já foi até surpreendente. A posição, principalmente do Bearman, o Ocon ali
passar e conseguir um 15º lugar, beleza. Em classificação, o Ocon não tá surpreendendo mesmo, é aquela diretriz que a gente sempre fala, né? Berman larga aqui, o Ocon larga aqui, termina a corrida, o Ocon tá aqui terminando a zona de pontuação de alguma forma, e o Berman aqui. Eu imagino que vai acontecer isso em Monza também. Minha aposta pra Haas em Monza já é que vai acontecer a mesma coisa que acontece com a Haas todas as vezes. Mas fica aí o destaque pra ótima classificação do Berman mais uma vez, colocando esse carro na 11ª colocação. Mais um destaque que eu quero trazer aqui do comentário do Apollo KKH, que é a Williams decepcionando novamente, por conta da eliminação precoce, né? Os dois caindo no Q2, 14ª colocação pro Albon, 13ª colocação pro Sainz. E foi algo que os dois ficaram bem surpresos, especialmente o Sainz, porque o rádio dele demonstrou na transmissão que ele ficou bem, surpreso e abalado, porque a Williams tinha sim uma expectativa positiva para esse final de semana. A Williams tinha sim uma expectativa de que poderia, sim, no pior dos cenários, ficar lá em 19º lugar no Q3, sabe? No pior dos cenários, passamos pro Q3, estamos mal, mas beleza, fomos pro Q3, vamos tentar maximizar o nosso resultado aqui. Eles não conseguiram nem isso, foi uma classificação bem abaixo, eles não se encontraram, eles vinham flertando com bons resultados nos treinos livres, e querendo ou não, se torna uma decepção esse resultado. Uma grande decepção da Williams baseado no que parecia que o carro podia entregar. Talvez não conseguiram encontrar um acerto ideal, não conseguiram encontrar uma forma de botar esse carro na janela ideal de operação dele dentro da classificação. E por conta disso, os pilotos não conseguiram extrair assim, porque os dois caíram e ficaram bem próximos, né? A diferença de tempo de um pro outro foi muito pouca. O Albon ele fez 1:19.583 e o Sainz fez 1:19.528. Então não foi uma grande diferença de tempo também entre os dois. Só que realmente parece que ficou a desejar. E realmente parece que o carro do Williams não se encontrou nessa classificação. Eles ainda podem tentar ver, né? Talvez o acerto foi mais voltado pra corrida. Vamos ver como vai ser o resultado da Williams amanhã. Talvez eles foram com essa confiança já de que, ok, a gente tá indo tão bem, a gente vai se classificar bem. Vamos focar o nosso acerto pra corrida, pra entregar o melhor resultado. E classificação a gente se garante. E daí acontece isso, que os dois carros caem no Q2. A corrida é maluca, especialmente em Monza. Monza é uma pista que pode e com frequência traz corridas boas, corridas caóticas. Então a gente pode esperar ainda que a Williams tenha a capacidade de melhorar esse resultado na pista amanhã no domingo, mas querendo ou não, na classificação é uma grande decepção os dois caírem no Q2 e na posição que caíram. Por fim, o Nico consegue terminar numa 12ª colocação e, apesar dos apesares, eu não considero isso um fracasso. Eu não considero isso um fracasso de forma alguma do Nico, especialmente quando a gente considera que ele vinha tendo dificuldades nas classificações das últimas etapas, caindo no Q3 com frequência. E ele conseguia agora botar o carro da Sauber no Q2, ainda numa 12ª colocação, visto que em corrida ele ainda é muito bom, quando ele classifica mal ele ainda consegue terminar bem. O pódio dele veio da 19ª colocação, a gente até esquece desse detalhe. Então em ritmo de corrida o Nico ele ainda tá sharp, né, tá afiado. Em classificação parece que ele perdeu um pouco do toque, mas ele faz uma boa classificação aqui agora, consegue colocar em 12º lugar. E assim, conhecendo a peça, eu não duvido nada que ele vai terminar na zona de pontuação. Então assim, pensando que o carro poderia ter chegado no Q3, você pode até dizer que foi uma decepção, mas considerando o quão mal o Nico vinha sendo, esse grande salto para 12º lugar é positivo, ainda mais considerando que ele em ritmo de corrida é muito bom e eu realmente acredito agora que as duas Saubers vão terminar na zona de pontuação. Por fim, chegamos no Q3, que a gente teve na 10ª colocação o Yuki Tsunoda, seguido de Fernando Alonso, Gabriel Bortoleto, Kimi Antonelli, George Russell, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen na pole position. E trazendo aqui primeiro uma boa classificação do Yuki Tsunoda, finalmente conseguindo ele chegar no Q3, né? Só porque eu não confiei nele no vídeo ontem falando dos treinos livres. Falei, ele sempre anda próximo do Max nos treinos livres, chega na classificação ele cai no Q2 e no Q3, no Q2 e no Q1. Hoje ele calou minha boca, hoje ele conseguiu botar esse carro no Q3 ainda. Não acho que seja uma posição ideal para salvar o nome dele, né? Principalmente considerando aonde vai estar a outra Red Bull. Largando da pole position, ele vai largar de 10º lugar, inclusive com tempo de quase 1 segundo mais lento que o Verstappen. Então ainda não é o ideal para salvar o nome dele. Eu acredito que assim, não mude muito a situação do Yuki, mas pelo menos ele já consegue chegar no Q3. É alguma coisa. Fernando Alonso mais uma vez fazendo uma grande classificação também, colocando o carro da Aston Martin em 9º lugar. Ainda mais com o contraste do Lance Stroll, que vai largar lá do fundo do pelotão. Como não parece que vai chover amanhã em Monza,
Eu acredito que o Stroll não vai fazer muita coisa mais não, e o Alonso vai terminar na zona de pontuação. Já vou começar trazendo o comentário do quase xará Paulo Gabriel. Bortoleto P7 rumo aos pontos novamente, grande classificação do Gabriel. Foi uma grande classificação. Na segunda volta ele parece não ter se encaixado tão bem quanto se encaixou na primeira, mas até aí ninguém conseguiu melhorar na segunda rodada de voltas ali no Q3, o que não deixa de ser, o que de forma alguma é pejorativo. Ele tá no Q3, ele vai largar de 7º lugar e tem sim uma grande possibilidade de terminar na zona de pontuação. As duas Saubers têm sim uma grande possibilidade de trazer uma pontuação dupla pra casa. É um grande final de semana da Sauber, é um grande final de semana do Gabriel. E, como trouxe aqui o Paulo Paranhos, RJ, alô FIA, cadê a tabela de rookies agora? Por favor, senhora FIA, aonde está a tabela de rookies? Vocês podem me informar. Talvez porque o Antonelli vai largar na frente amanhã, eles mostrem. Talvez porque a gente vai ter o Antonelli na frente amanhã, eles mostrem. Mas eu quero ver. Se essa tabela de rookies não aparecer amanhã, mano do céu. Mas, de qualquer jeito, é uma classificação absurda do Gabriel. Cara, eu vou dizer com tranquilidade, eu tenho certeza que ele vai pontuar amanhã, a não ser que tenha um caos absurdo, sei lá, um safety car na hora errada, alguma coisa que destrua a corrida dele. Aí, beleza, né? Não tem muito como evitar. Mas tirando os carros que você esperava que tivessem ali na frente, que você tá falando do Verstappen, das McLarens, das Ferraris e das Mercedes, o Gabriel é o melhor piloto. Ele vai estar logo atrás dos carros que você já esperava que tivessem na frente dele. Que são as Mercedes, as Ferraris, a Red Bull e as McLarens. Logo depois, você tem o Gabriel. Então, assim, ele está realmente sendo o melhor do resto até aqui. Pelo menos na classificação, ele foi o melhor do resto. E então ele tem tudo pra fazer uma grande corrida, talvez por conta de um caos que, tanto quanto pode prejudicar, como eu falei, pode ajudar ele consiga fazer uma ultrapassagem, consiga se manter ali na frente, talvez numa inconsistência ali das Mercedes, quem sabe, e realmente trazer uma pontuação melhor, igualar o resultado dele da Hungria e quem sabe até melhorar. Depois a gente teve as duas Mercedes e, cara, eles terminaram em 6º e 7º. Eu vou dizer que de certa forma até se enquadra no que eu tava querendo dizer com a decepção da Mercedes. Porque quando eu botei a Mercedes como decepção no meu vídeo de previsão, eu não quis dizer que eles não iam pontuar, que eles iam ter um final de semana tenebroso, nem nada. Porque você claramente tem uma divisão das equipes da Fórmula 1. Você tem as equipes que estão numa prateleira aqui e as equipes que estão numa prateleira aqui. E entre as equipes da prateleira aqui, você tem Ferrari, McLaren, Mercedes e o Verstappen, né? Quando você separa essa prateleira, hoje, a Mercedes tem o pior carro deles. E era nesse sentido que eu queria dizer. Só que nas últimas etapas, tanto na Hungria quanto em Zandvoort, você teve situações específicas que favoreceram a Mercedes e por isso eles acabaram parecendo talvez mais rápidos do que eles realmente estão nessa reta final de temporada. Ainda assim, a Mercedes, ela claramente não tá no mesmo nível dos carros que estão na frente dela. E eu acredito que, apesar de tudo, tem a punição do Hamilton, que vai favorecer as próprias Mercedes, mas eu acredito que configura o que eu quis dizer na questão da decepção da Mercedes. Que é só, tipo, vai ser revelado que das equipes da frente elas são a mais lenta. Porque eu realmente não consegui encontrar nada que pudesse ser uma decepção pra ninguém e esse foi o ponto mais próximo pra encontrar, pra encaixar na nossa categoria. Agora, em relação ao Antonelli, eu só queria dizer, né, que ele se recuperou bem, apesar do que aconteceu ontem nos treinos livres, mais uma vez abandonando. Ele faz uma boa classificação, ele consegue colocar o carro numa boa posição, larga da 6ª colocação na corrida amanhã, e vai se aproveitar disso para tentar acabar com essa maré de azar europeia numa corrida de casa, tentar fazer alguns pontos sólidos. Se ele conseguir se manter atrás do Russell a corrida inteira já é o suficiente, principalmente no que a gente espera da Mercedes hoje, para ajudar também eles na disputa dos construtores, né? Porque eu não acho que eles vão conseguir ultrapassar o Leclerc, serem mais rápidos que a Ferrari do Leclerc, ainda acho que o Leclerc vai disputar lá na frente, inclusive, mas se manter ali e tentar fazer o máximo de pontos para sonhar ainda com essa disputa nos construtores contra a própria Ferrari. Agora a gente vai ter as Ferraris e, como disse aqui no comentário o Eric Jesus, a Ferrari nunca decepciona quando o assunto é decepcionar. Cara, você pode dizer que é uma decepção mesmo, porque você tinha essa expectativa muito grande das Ferraris para largar só de um 4º lugar com o Leclerc, só, né? Assim, falando assim parece que é pouca coisa, mas de um 4º lugar do Leclerc, o que não deixa de ser uma grande classificação do Charles, e o 5º lugar do Hamilton, que também estava fazendo uma grande classificação. Claro que ele leva a punição de 5 posições, vai largar lá de trás, por isso todo mundo atrás dele ganha uma posição, o George, o Antonelli, o Bortoleto, o Alonso, o Yuki Tsunoda. Eu ainda acredito que ele tem carro para remar e conseguir recuperar as posições. Agora, realmente, assim, você enquadra a Ferrari na questão da decepção, porque você esperava que fosse brigar pela pole, que estivesse ali disputando com as McLarens. E não.
as Ferraris no Q3 simplesmente, no Q3 não, em nenhum momento da classificação você olhava para as Ferraris e falava, ok, não, eles vão bater com as McLarens agora. Em nenhum momento você olhou e falou isso. Ainda acho que é uma boa posição para eles largarem amanhã. E corrida é diferente de classificação. Na corrida os carros podem estar diferentes, principalmente em como foi feito o acerto, principalmente em como eles estão preparados para o evento. Então assim, existe ainda o cenário de que o Leclerc passa a fazer uma grande corrida, terminar no pódio, quem sabe brigar pela vitória, ainda mais pela magia de Monza, Ferrari. Agora, pensando no que você esperava da Ferrari, visto os treinos livres, de fato é uma decepção os carros não terem brigado pela pole position. E no nosso top 3, repetindo aqui, a gente teve Oscar Piastri em terceiro, Lando Norris em segundo e Max Verstappen em primeiro. Já começo com o comentário aqui do Anima Brás. De onde Verstappen tirou essa volta, meu Deus? Eu acho que nem adianta mais tentar fazer esse tipo de pergunta. É o Verstappen, ele arranja essas voltas, às vezes. Às vezes ele chega lá no final de semana e fala, meu irmão, hoje eu tô afim. E quando ele tá afim, esquece. Quando o Verstappen tá afim em classificação, esquece, não tem o que fazer. Simplesmente, quando o Verstappen está afim, não tem o que fazer na classificação, cara. O cara vai passar o carro, literalmente passar o carro. E assim, as McLarens não estavam com aquela força, até por isso que eu ainda acho que a corrida amanhã pode trazer muita surpresa, envolvendo até as próprias Ferraris. As McLarens, em pistas de pouca pressão aerodinâmica, não tem tanta dominância quanto eles costumam ter em outros tipos de circuito. E você tinha uma expectativa de que eles sofressem um pouco mais. Só que ainda assim o Piastri conseguiu fazer uma boa volta. E o Norris, com o motor usado dele, que ele precisou trocar o motor, né? Obviamente, teve problema. Muita gente confundiu achando que ele precisaria levar uma punição, mas não, porque ele escolheu usar um motor antigo. E durante a classificação tava até parecendo que ele não ia conseguir embolar. Ele foi lá e pá, botou um segundo lugar. Conseguiu se classificar na frente do Piastri, que pro campeonato é a maior importância pra ele nesse momento, né? Já que a gente não vai pegar pole, que eu termine na frente do Piastri de alguma forma. Claro que terminar entre segundo e terceiro colocado não é tão positivo. A diferença de 18 para 15 são só 3 pontos. Ele precisa tirar o máximo de pontos que ele puder do Piastri se ele ainda quiser sonhar com esse campeonato. Então o segundo lugar não ajuda muito a situação dele, só que o Verstappen não tá nem aí. O Verstappen não podia se importar menos. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai tentar cavar essa vitória. E ele faz uma pole absurda, conseguindo a 5ª pole position dele no ano, inclusive mais pole positions que o próprio Lando Norris, que tem 4. O Max fez a 5ª, o Lando Norris tá com 4 nessa temporada. Cara, simplesmente mais uma volta absurda, uma volta bizarra do Max Verstappen, que encontra um coelho na cartola do nada, quando ninguém espera. Tipo, como eu falei, tava todo mundo esperando ali uma briga das Ferraris com as McLarens pela pole position. Max Verstappen bota esse carro lá. E assim, não duvidem dele vencer nessa corrida, eu acho que ninguém duvida, mas não duvidem que mesmo a Red Bull não tendo necessariamente o melhor carro para acompanhar a McLaren e Ferrari nessa pista, pelo que vinha aparecendo no final de semana, ele tem a qualidade o suficiente para se manter na frente e pelo menos, mesmo que seja ultrapassado eventualmente, se manter na cola pra ter a chance da vitória caso ela apareça. Porque ele é Max Verstappen, o cara é um gênio. Elogiar o cara já virou um bagulho redundante, sabe? Falar bem do Verstappen já virou um bagulho que é chover no molhado de tão absurdo que esse cara é. E a gente tem sorte de estar prestigiando um gênio desses nas pistas hoje, fazendo voltas como essa e arrancando pole positions quando ninguém esperava que ele fosse fazer. Mas aí tá o que aconteceu na classificação do GP da Itália de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre. Se você gostou do vídeo, não gostou, o que você tem a dizer. Eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Não esquece de deixar a opinião de vocês aí nos comentários. Lembrando aqui também que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.